A gente abre esse programa de quinta-feira falando de um assunto super importante e sempre novidades. A gente gosta de mostrar aqui no programa, quando a gente está falando de técnicas ligadas aí a cirurgias, mostrar na íntegra, na prática. É claro que a gente não pode estar no centro cirúrgico, mas que tal simular aqui ao vivo no programa para que todo mundo em casa consiga entender um pouquinho, já que somos leigos, não somos médicos, e quem sempre traz essas ilustrações e topa, muitas vezes, trazer até o estúdio esses aparelhos, porque não é fácil, gente. Os meninos ficam aqui um tempão montando, ligando para dar tudo certo. É ele, Dr. Paulo Porto de Mello, que é neurocirurgião. Bem-vindo mais uma vez. Prazer tê-lo aqui, boa tarde. Prazer é meu estar aqui. E muito obrigada por ter disponibilizado, trazido aí esse aparelho. É seu ou como é que é? O médico é sempre de uma empresa. É, exatamente. Tá, e vocês, quando precisam, encaminham, enfim, para a cirurgia. Exatamente. Perfeito. Então, vamos agradecer também à empresa que possibilitou que tivesse aqui esse laser. Doutor Paulo, para começar o nosso assunto, a gente vai falar de um laser, então, que está envolvido com neurocirurgias. Exato. Esse laser é um mesmo laser do que outros que falam para rejuvenescimento, técnicas para remover tatuagem. Qual que é a diferença dos lasers? Porque eu acho que em casa todo mundo fala, mas laser é tudo igual, tudo é laser, né? Como é que funciona, então? Então, na verdade, Carol, o laser é um acrônimo, como a gente chama. Então, o que é isso? É uma sigla para dizer que é uma radiação emitida através de ativação de luz. Certo. Especialmente canalizada, ela tem algumas propriedades específicas, é unidirecional, ela é focada, então um feixe de luz, ele não dissipa igual a luz do estúdio, igual a luz que a gente tem em casa. Muito bem, isso posto, existem algumas formas de gerar o laser. E aí a gente vai entrar um pouquinho na parte física, bem superficialmente, para o telespectador não achar que a gente está indo muito fora do escopo. Mas ele pode se basear, ser gerado por algum elemento, como por exemplo gás carbônico, argônio, etc. Ou por um negócio que chama salto quântico, que é uma diferença, na verdade, o elétron, e na verdade uma parte do elétron percorre uma espécie de uma lacuna que tem, e durante esse deslocamento ele emite um feixe de luz. Entendi. E aí o aparelho ele pega, canaliza tudo isso e transforma num feixe homogêneo, etc. e tal. Então, com base nisso, a gente tem lasers diferentes, apesar de todos serem laser, mas o elemento que origina é diferente, o comprimento da onda é diferente, e aí conforme o comprimento da onda, ele vai ter afinidade por um tecido, por outro tecido, ele pode alcançar uma profundidade maior, uma profundidade menor. Olha. E existem outros parâmetros que a gente mexe, como por exemplo, potência, a duração que a gente aplica o estímulo, se é um estímulo contínuo, se é um estímulo pulsátil. Então todos esses parâmetros a gente mexe para chegar no objetivo que a gente está querendo. E hoje o laser que você trouxe, a gente pode já mostrar? Pode. Então, qual é a característica dele, então? Na verdade, essa fibrazinha aqui na ponta, tá vendo? Isso aqui é o que transmite o laser que é gerado dentro desse aparelho. Tá. Então, na verdade, o laser está sendo conduzido por toda essa fibra aqui, que é uma fibra óptica. Tá. Eu vou segurar aqui para os meninos darem detalhe nessa ponta. E ele é conduzido por toda essa fibra aqui, que é essa fibra óptica, e lá na frente a gente tem a emissão, neste caso aqui, de uma luz guia, um vermelhinho, que ele está indicando para a gente qual é a direção que está seguindo o feixe de laser. O laser em si deste aparelho, ele está na faixa do infravermelho. Então o olho humano não conseguiria enxergar. Olha. Por isso que a gente associa uma luz guia para que a gente possa ver exatamente onde ele está atuando. Perfeito, agora sim entendi tudo. Mas, se a gente está falando de cirurgias no cérebro, é possível hoje operar um paciente com laser? É possível, Carol. A gente tem alguns protocolos, a gente está desenvolvendo algumas coisas especificamente para a utilização do laser em neurocirurgia. Tá. Por que isso? Porque a ponta do laser, ele tem, essa fibra, ela pode ter 200 nanômetros, que é mais ou menos 1/5 da espessura de um fio de cabelo. Nossa. Então isso é muito preciso. Então aonde que a gente precisa ser mais preciso no corpo humano? No cérebro, a gente não tem margem de erro. Entendi. Então, claro que quanto mais delicado o instrumento, mais preciso, menos efeitos ao redor da área de interesse ele tiver, melhor para o paciente. E quais outras cirurgias hoje a gente pode utilizar? Em neurocirurgia, a gente pode usar isso para coluna, a gente pode usar para o tratamento de algumas cirurgias por endoscopia. Então, a gente trouxe alguns programas atrás aqui, uma endoscopia que a gente mostrou aqui num melão, lembra dessa história? Então, às vezes a gente trata hidrocefalias dessa forma. Então, a gente pode
colocar o endoscópio e colocar a fibra óptica do laser dentro para desfazer algum bloqueio, alguma aderência que tem que esteja impedindo a circulação do líquido. Então, uma série de aplicações. Vamos mostrar como ele funciona? Vamos. Na prática, então, o que a gente vai supor aqui? As frutas estão fazendo que papel aqui, doutor? Na verdade, aqui o laser para a neurocirurgia, especificamente para a coluna, por exemplo, você citou a hérnia de disco. Isso, então, a hérnia de disco que é comum. É uma doença bastante comum no nosso meio e, geralmente, quando não tem sucesso com o tratamento conservador, o paciente vai para a cirurgia aberta, convencional. Tá. Ou para uma cirurgia menos invasiva, mas, enfim, vai para um procedimento cirúrgico, que geralmente é feito com anestesia geral, o doente tem que ficar internado, etc. e tal. Alguns tipos de hérnia a gente consegue tratar com o laser. Então, a gente faz uma anestesia local, introduz essa agulha aqui pela pele, tá vendo? Uhum. Aí eu tiro esse insert aqui da agulha e no lugar onde ele estava eu insiro a fibra do laser aqui dentro. Entendi. E aí essa pontinha dessa fibra do laser, ela chega lá no disco. Tá. O nosso disco intervertebral... Acho que a gente tem umas imagens. Quer dividir tela, diretor? A gente tem um vídeo, então acho que já que a gente está tocando... Isso. Aí, vamos ver. Então pode congelar um pouquinho aí, produção? Aí. A gente está vendo aí que essa estrutura azulada, ela na verdade é o disco e ela está indo para cima de um outro verdinho ali que é o nervo. Então o que a gente está vendo é que tem um deslocamento desse disco na direção que está comprimindo a raiz, está comprimindo o nervo. Como o disco tem de 70% a 90% de água, se eu entro com algum instrumento dentro dele, consigo transmitir energia e esquentar esse disco de uma forma controlada, eu consigo evaporar parte dessa água que tem lá dentro. Nossa, com o laser? Com o laser. Isso é um dos mecanismos. Então, só com isso, se eu evaporo a água e tiro ela na forma de vapor, eu reduzo o volume daquele disco. Gente. E aí eu tiro ele de cima do nervo. Para de doer, na hora. No vídeo a gente mostra isso? Tem Vamos lá, uma sequência vamos do rodar, vídeo. que é o que a Então gente está dizendo. a gente entra com a agulhinha, tá vendo? No centro do disco e a gente, quando vai queimando, ele vai encolhendo. Encolhendo. Tá vendo? E isso através do laser, que é um mecanismo muito mais preciso e mais controlado. Mas não é só isso. O laser, além dessa evaporação de água, ele promove uma mudança na estrutura do disco. Então o disco ele é composto por uma série de proteínas, de glicosiclanos, etc., que formam como se fosse um esqueleto, que mantém ele naquela posição. Tá. O laser ele tem a propriedade de modificar a forma desse esqueleto. É como se a gente desencaixasse o esqueleto e reencaixasse ele em outra posição. E além disso, existe uma terceira propriedade, que o laser ele produz uma redução das substâncias inflamatórias que estão ali causando dor. Nossa. Então é como se a gente estivesse levando um anti-inflamatório ali e colocando em cima. Só com o que ele, enfim, esse calorzinho, essa luz que ele emite. Exato. Então, na verdade, a conversão da energia luminosa numa energia térmica, mas também com efeito de fotoestimulação. Então, as vantagens são inúmeras para o paciente. São várias. Então, a gente consegue, através de vários mecanismos diferentes, produzir a redução da dor. Então, você me perguntou de outras áreas da medicina. Por exemplo, às vezes a gente usa laser para melhorar a cicatrização. Por quê? Porque o efeito da luz no tecido acelera o metabolismo da cicatrização ali naquela região. Então, isso também está presente quando a gente mexe no disco. Nossa, então, são vários mecanismos de ação que acabam... E é uma punção com agulha, anestesia local. O paciente acabou o procedimento, vai para casa sem dor. Então, calma. Gente, olha o que isso pode mudar na vida das pessoas que agora vão ser diagnosticadas com hérnia de disco, que precisam passar pela cirurgia. É uma nova cirurgia, né? Uma forma de cirurgia. Sim. Vamos colocar uma perguntinha na tela e daqui a pouquinho a gente vai mostrar como ele funciona. Pati, um beijo para você. Obrigada pela pergunta. Como essa técnica ajuda no tempo de cirurgia e recuperação do paciente? Patrícia, obrigado pela pergunta, super oportuna. Na verdade, a gente tem algumas vantagens. Lógico que o paciente ele precisa preencher os critérios que permitam a aplicação dessa técnica. Mas uma vez que isso seja possível, a gente sai de uma cirurgia com anestesia geral para uma cirurgia com anestesia local. Essa já é uma grande diferença na recuperação pós-operatória. Segundo, você sai com um band-aid do centro cirúrgico, diferente de você sair com um curativo, que é uma coisa que vai precisar de mais cuidado, etc. Terceiro, a destruição do tecido ela é muito diferente. Mesmo quando eu faço uma cirurgia minimamente invasiva, a gente faz cortes muito pequenos, de 1 centímetro. Aqui é o diâmetro dessa agulha. Então, óbvio que eu destruo menos tecido, destruo menos músculo, então a recuperação é muito mais rápida, muito melhor. Tá bem? Então,
tem que só apenas estar dentro aí de um protocolo para ser realizado. Com segurança. Com segurança. Vamos mostrar então como é que funciona? Vamos Pessoal, lá. Gente, olha que incrível este laser. Eu, antes de começar o programa, fiz uns testes aqui com carbono, com o Dr. Paulo. Super legal. E a gente precisa colocar o óculos, né? Na verdade, isso é uma questão mais de conforto para quem está operando com laser do que segurança. Tá. Porque esse laser é um laser que a gente chama de contato. Então ele vai fazer o efeito mesmo quando a gente chega muito próximo e encosta um pouquinho na estrutura que a gente vai abordar. Entendi. Tá? Mas para questão de conforto, então, a gente acaba utilizando o óculos. Bota o óculos, aí... Então essa é a caneta. Tá bem? E aí com a caneta a gente tem um pedal que a gente aciona, então aqui está só a luz guia. Então só para o pessoal ter uma ideia realmente que a coisa realmente funciona, né? A gente tem aqui, por exemplo, um pedaço de papel carbono, aqui. E a gente vai chegar bem próximo dele. Sem encostar. E eu vou só... Olha isso. Tá? Então, vocês podem ver aí, ó, que a gente consegue escrever. A gente consegue total controle disso aqui. Exatamente no ponto que você precisa. Exatamente no ponto onde a gente está olhando. Claro que aqui a gente tem um controle um pouco menor porque a gente não está atuando através de um microscópio. Então, para a gente perceber muito claramente o benefício, a gente coloca um microscópio que aumenta essa imagem em 40 vezes, por exemplo. Certo. E aí eu consigo precisão abaixo de 1 milímetro. Entendi. Entendeu? Aquela hérnia que está ali fica... Ela vai bem como a gente maior. mostra. Isso, a gente vai no ponto certinho e vai lá. E vai operar um tumor, por exemplo, a gente tem todas as estruturas ao redor do tumor que a gente consegue preservar porque a gente vai com laser somente naquele pontinho que é a separação entre o tumor e uma estrutura normal, por exemplo. Vamos então fingir que aqui tem exatamente esse caso. Que precisa então destruir um tumor por exemplo, no cérebro. É possível? É possível. Tá. Então vamos supor aqui que a gente queira tirar um pedacinho. Isso aqui é um pêssego, né? Uma fatia de pêssego. Então o que a gente faz? A gente aciona o laser, vem aqui, vai encostando ele, ó. Veja só, o que está fazendo ele aqui, o que está tirando é a luz. A gente está convertendo a luz. Olha isso. E a gente vai fatiando ele de uma forma muito mais precisa do que a gente conseguiria, por exemplo, com um bisturi elétrico ou mesmo com um bisturi convencional. Então é como se aqui tivesse um tumor e você consegue não destruir o que está ao redor. Agir somente no ponto. Na área de interesse. Na região de interesse. Olha que máximo. Então a gente consegue realmente, tá vendo? Aqui a gente tirou um pedacinho, né? E há quanto tempo isso tem sido utilizado, doutor Paulo? Isso é uma novidade? Na verdade, o que acontece? A aplicação do laser para cirurgia, de uma forma geral, ela é uma aplicação já bem desenvolvida. A história do laser tem mais de 50 anos. Quando a gente pensa no laser para hérnia de disco, como a gente mostrou aqui, é uma aplicação que tem mais de 20 anos lá fora. Então já tem um histórico aí de mais de 100 mil pacientes tratados. Entendi. Com a taxa de sucesso superior a 95%. Uau. Aqui no Brasil... Nós estamos começando. Era aí que eu queria chegar. Eu imaginei, porque eu sei que você dá aula fora do Brasil também há muito tempo. Então eu queria entender esse tempo, mais tempo fora e tempo Brasil. Então no Brasil está iniciando, é uma técnica que a gente está trazendo, né? Mas que realmente já tem uma eficácia comprovada fora do país. Isso é importante. Outras especialidades no Brasil já utilizam. Então a dermatologia utiliza, a cabeça e pescoço utiliza, o torrino utiliza muito. Porque o laser ele consegue fazer uma cirurgia seca. Vocês viram, quando a gente tirou o pedaço do pêssego, a gente ressecou aquela área, mas embaixo tinha aquela aguinha do pêssego. Quer dizer, não tem lesão nem na água que está ao redor de onde a gente está atuando. Então isso, quando a gente vai no corpo humano, isso tem uma série de implicações. É verdade. Né? Porque a gente consegue preservar todas as estruturas nobres que estão adjacentes ao que precisa ser tratado. Muito legal. Vamos colocar mais uma dúvida então na tela. Chegaram várias perguntinhas aí. É da Suelen. Su, um beijo pra você. Sou médica e dou muitos plantões em pronto atendimento, ficando muito tempo em pé. Tenho hérnia discal lombar, o que me prejudica bastante. Esse tratamento é eficaz nesse caso? Suelen, pode, desde que você preencha os critérios de inclusão. Então, para você que é médica, vai ficar mais fácil de entender o termo técnico. Basicamente, hoje a gente utiliza esse tipo de técnica para hérnias
contidas, então não podem ser hérnias extrusas. Ou seja, o fragmento do disco ele tem que continuar em comunicação com o resto do disco, tá bem? Então, em qualquer espaço acima de L5, S1, a gente pode fazer. Muito legal. E eu quero fazer uma experiência agora, utilizando o laser, doutor Vamos lá. Paulo. E, o diretor já tá me zoando aqui. Sacanagem, mas tá me zoando. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer, porque sempre com essas experiências ao vivo a gente tem que, né? Trabalho minucioso, trabalho incrível. Eu acho tão legal. Imagina, gente, um negócio micro, assim, destruir com tanta precisão. Carol, vamos aos exercícios de treinamento, tá então. Bom. Ou a gente pode escrever alguma coisa, se você quiser. Tá. Ou a gente pode tentar tirar um pedacinho da banana ou fazer ambas as coisas. Vamos tentar escrever, então? Vamos ver se lá. rola um Você Bonita? Vamos lá. E, ó, não pode encostar. Até pode encostar. Pode, tá. Posso ir? Pode ir. Aí. Gente, que legal, olha isso. E vai sair na fumacinha. Aí. Doutor Paulo, enquanto eu escrevo... Eu tô aqui como assistente só. Tá, você tá só... Aí, não. Ai, eu botando o E já aqui. Aqui é o C, louca. Peraí. Não vai dar, é melhor ficar no VB. Peraí. De novo. É que a banana é molinha. Peraí. Fazer o quê, Leuzinha? Virar a banana? Como assim? Ah, então, mas daí eu não consigo escrever ao contrário, né? Peraí, eu já vou virar, peraí. Agora eu piso. Aí. Se você for um pouco mais lenta na escrita, você vai ver que o efeito é maior. Tá bom, devagarinho. Vamos lá? Ah, entendi. Entendeu? Ah. Porque aí a gente concentra essa transferência de energia. Ah, peguei. Aí, devagarinho. Doutor Paulo. Diga. Após essa cirurgia, o paciente vai para casa? Vai para casa. Você disse há pouco? Como vai assim casa. o paciente vai para casa? Vai para casa. Vida normal? Vida normal. Aqui. Falta só. Peraí. Devagarinho. Vocês fazem tudo devagarinho, então. Bem assim, devagarinho. A gente tem que ser o mais preciso possível. Deixa eu virar a bananinha. Aí, ó. Você bonita. No laser. Aí, ficou mais ou menos. Mas tá bom. Mas agora eu entendi. Então, a delicadeza é tudo, né? E aí, eu vou te mostrar como a gente, quando altera o tempo de aplicação, a gente muda o efeito do laser. Então, ali você escreveu... Se a gente fosse ver mais de perto, a gente veria que tem só um arranhadinho superficial. Mas aí você falou, como é que você tira um tumor com isso? Então vamos tirar um pedaço dessa banana? Vamos. Finge que essa pontinha, então, é um tumor. Aí. E vai. Aí a gente vai removendo. Qual é a estrutura do tumor? O tumor geralmente é um aglomerado de células. Tá? E aí depende muito do tipo histológico, do tipo de tumor que a gente tem. Pronto, saiu. Aqui o que eu variei? Simplesmente o tempo de aplicação e a pressão que eu faço na estrutura, no tecido. Entendi. Só isso. Caiu, pulou. E normalmente, quando a gente está falando de tumor, cerebral. Funciona devido a essa estrutura? Ou qualquer tumor é possível? Na verdade, eliminar com o laser. A maioria dos tumores é possível eliminar com laser. O que a gente precisa fazer sempre é desenvolver protocolos onde a gente consiga ver qual comprimento de onda vai ser mais adequado. Tá. Então, tumores que são mais vascularizados, eles precisam de um certo comprimento de onda. Tumores que têm um conteúdo de água maior é outro comprimento de onda. Tumores que sejam mais densos, mais celulares, a gente trabalha de outra forma. Então, a gente vai desenvolvendo protocolos conforme a aplicação que a gente quer utilizar. Muito bom. E, além disso, os parâmetros que a gente varia no intraoperatório. Surgiu uma dúvida lá no Switcher, né, Mar? Que estão perguntando o seguinte, ao mesmo tempo, então, que a gente está removendo esse tumor, fazendo a cirurgia, se a gente também está cauterizando o local que está sendo, enfim, agredido. Essa dúvida ela é excelente, porque, na verdade... um dos grandes problemas em cirurgia é você não só retirar o tecido, como fazer com que ele pare de sangrar. Né? Então, como é que a gente faz isso usualmente? Ou com cautério normal, um bisturi elétrico, ou com bisturi bipolar. Não existe bisturi bipolar menor do que 3 milímetros. Aqui eu estou com
5 vezes menos do que 1 milímetro, então eu sou muito mais preciso. O laser, à medida que ele começa a transmitir a energia de luz dele em energia térmica, a partir de 45 graus ele já começa a ter cauterização de capilares. Então ele já começa a fechar os vasos sanguíneos mais delicados e fazer parar de sangrar. Que legal. Então o campo cirúrgico, ele é um campo cirúrgico mais seco para o cirurgião. Evita hemorragia. Minimiza imensamente. E inclusive o que você falou há pouco da bactéria, né, das infecções. Isso, então a gente também tem os efeitos associados do laser, então diminuição de processo inflamatório, existem pesquisas que comprovam que se você fizer uma irradiação com laser em certa região, lógico, com os parâmetros adequados, você tem menor proliferação de bactérias, você pode até mesmo conseguir esterilizar uma região. Nossa. Então existem muitas vantagens associadas. Depois disso, tem que na pele é feito um curativo? Como você falou, você coloca um band-aid, a pele fecha, a pele volta? Para uma cirurgia desse tipo aqui, que a gente vai fazer, por exemplo, uma hernia de disco, como a Suelen perguntou, é uma anestesia local, punção, tirou, band-aid. Acabou. Gente, que fantástico. Ah, não, eu vou operar um tumor cerebral. Tá bom, a gente vai fazer uma abertura, vai chegar no tumor, e aí eu utilizo essa ferramenta que é ultra precisa para fazer a ressecção do tumor com mais segurança do que eu faço hoje. Sensacional. Muito obrigada, doutor Paulo. Imagina. Que bacana. É tão importante a gente poder trazer ao vivo. Olha isso, gente. Então, quando as pessoas recebem diagnósticos, a gente sabe que diagnósticos ruins mexe, né? E quando há ainda o impacto de processo cirúrgico, vai ter que depois ficar em casa com tempo de repouso, de recuperação. Enfim, tudo. É um quadro que assusta o paciente. Com certeza. Então, o nosso objetivo, e do Dr. Paulo, tenho certeza, é trazer aqui para o programa mostrar que, poxa vida, olha o quanto a gente tem de evolução nesses tratamentos para que seja tudo muito mais rápido e muito mais eficiente. Carol, eu acho que... Sem medo de ser feliz, Eu acho que para o telespectador fica a mensagem que cada vez que a gente vem aqui, a gente está mostrando novas ferramentas para que a população entenda que existem diversas ferramentas que podem tratar a maioria das condições com o mínimo efeito danoso possível e lhe dar boa qualidade de vida. Isso seja em qualquer especialidade, com qualquer médico que tenha habilitação para fazer isso. Então, não há razão para desesperar, a notícia às vezes que não é muito boa. Paciência, vamos lidar com isso da melhor forma possível. Encarar e procurar o melhor tratamento. Sem dúvida. Obrigada mais uma vez. Imagina. Parabéns. Obrigado. Grande trabalho dele, que é neurocirurgião Dr. Paulo Porto de Mello. Vou passar para vocês um site. Quem quiser tirar mais dúvidas, pode acessar www.doutorabreviado.pauloportodemelo.com.br, doutorabreviado.pauloportodemelo.com.br, ou segui-lo no Insta, que ele coloca posts super interessantes, explicando aí de diversas doenças e diversas cirurgias e tratamentos. O Insta, @ppmelo, @ppmelo, tudo junto, você já acompanha, é muito legal. E claro, o Dr. Paulo volta, inclusive gravamos várias dicas do dia para a gente colocar aqui durante o programa, como a gente coloca as dicas muito legais, não dá para perder. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho e parabéns para Camilinha, minha produtora, que pensou em tudo, videozinho, bananinha, tudo bonitinho, parabéns, que arrasou a cara dela. Obrigada, viu? Obrigado, Beijo, Carol. Coisa boa, tá vendo?